Hoje eu vou ler para vocês duas histórias que eu escolhi no Reddit. As duas têm esse terror sobrenatural e me deixaram bem chocada. E queria deixar claro que eu estou lendo. Eu tô aqui com o iPad na minha mão, então vai ter momentos em que eu vou tentar olhar para a câmera e vai ter momentos em que eu vou precisar olhar para o iPad para ler. A primeira história se chama O Amigo que eu adicionei de madrugada. Quando abri minhas redes sociais, comecei a adicionar os conhecidos que iam aparecendo. E foi aí que eu encontrei com um velho amigo da escola. Lembro que aquele rapaz tinha muita habilidade para desenho, e às vezes desenhava os colegas e os professores e lhes apresentava com desenho. Mesmo assim, não quis adicioná-lo, já que fazia muitos anos que não sabia nada dele e sentia que não valia a pena. Mas justo naquela noite estava tendo pesadelos. Então, me levantei para tomar um copo d'água. Olhei o relógio e eram 2h59 da madrugada. Ao dar 3 horas em ponto, recebi uma mensagem. Era um oi, e era da conta desse amigo. Respondi e ficamos conversando durante um bom tempo. Ele me contou que há alguns anos teve um acidente de carro e desde então não conseguia se mover. Eu senti um pouco de pena, então disse a ele para me passar o seu endereço para eu ir visitá-lo. Imediatamente ele me mandou sua localização e combinamos que eu iria vê-lo no dia seguinte. Saindo do trabalho, coloquei o endereço no Google Maps. Não estava muito longe, mas era no cemitério municipal. Achei estranho, mas pensei em chegar lá e depois mandar uma mensagem. Ao chegar no local, parei na entrada do cemitério e estava prestes a mandar a mensagem quando uma senhora me viu e me chamou pelo meu nome. Aquela mulher me reconheceu. Era a mãe do meu ex-colega. E depois de me cumprimentar, me perguntou se eu estava ali para visitar o túmulo do filho dela. Isso me surpreendeu muito. Não tive coração para recusar e apenas assenti com a cabeça e a acompanhei. Enquanto caminhávamos até o túmulo, a senhora me disse que há alguns anos o seu filho havia perdido a vida em um acidente de carro. Pensei que alguém estava fazendo uma brincadeira, então não disse nada sobre as mensagens e acompanhei para deixar as flores no túmulo. Ao chegar em casa, fui descansar e dessa vez deixei meu telefone na cozinha, longe do meu quarto. Eu não queria saber nada de rede social. E na manhã seguinte, fui até a cozinha e fiquei surpreso ao ver que embaixo do meu telefone havia um pedaço de papel dobrado. Antes de olhar o papel, verifiquei o telefone e encontrei uma nova mensagem do meu ex-colega, que havia chegado exatamente às 3 da manhã. Nela, ele agradeceu por acompanhar a mãe dele, por visitá-lo e me disse que tinha me deixado um presente. Imediatamente, desdobrei o papel e senti um terror enorme ao olhar um desenho feito à mão, onde eu aparecia dormindo na minha cama. Naquele momento, desinstalei as redes sociais e comecei a procurar outro lugar para morar. Não adianta ele procurar outro lugar para morar, né? O rapaz é um fantasma, então já estava acompanhando ele. E como o fantasma conseguiu projetar um desenho? Eu acho que essa história tem muitas camadas. Até porque quem gosta de sobrenatural já sabe que para um espírito ou um fantasma conseguir materializar qualquer coisa é porque ele é muito forte. Provavelmente ele ainda está com raiva. A segunda se chama Ouvi minha irmã falando do quarto de cima, mas ela já estava morta há 3 dias. Não sei se alguém vai acreditar em mim, mas preciso escrever isso, porque já não estou conseguindo dormir. Minha irmã, Valentina, morreu há uma semana em um acidente de carro. Ela tinha 19 anos. E desde aquele dia, minha mãe quase não sai do quarto e o meu pai fica trabalhando até tarde para evitar a casa. O clima aqui está pesado, como se alguém tivesse desligado a vida de todos. Há 3 dias fiquei sozinha em casa. Eram quase 11h40 da noite. Eu estava na sala vendo vídeos para me distrair, porque o silêncio estava me deixando louco. E então ouvi algo lá em cima. Passos. A casa é velha e normalmente faz barulhos estranhos, mas esses eram passos lentos, muito lentos. Pensei que meus pais tivessem chegado. E gritei, mãe? Ninguém respondeu. Os passos pararam. Fiquei olhando para as escadas por alguns segundos e depois ouvi uma voz. David? Era a voz da minha irmã. Não era uma voz parecida, era a voz dela. E o meu corpo congelou. Lembro perfeitamente como ela falava, como pronunciava o meu nome. Ela arrastava um pouco de. O meu cérebro tentou me convencer que eu estava imaginando coisas por causa do estresse. Mas então eu ouvi novamente. David, venha. E vinha do quarto dela. O mesmo quarto que continuava fechado desde o dia do funeral. Senti vontade de correr para a porta da frente, mas uma parte de mim pensou algo horrível. E se de alguma forma for ela? Então eu subi as escadas lentamente.
e o ar estava frio, frio demais. E quando eu me aproximava da porta do quarto dela, comecei a ouvir soluços. Alguém estava chorando. Então, eu pus a mão na maçaneta. Valentina? Perguntei. O choro parou e houve um silêncio absoluto. Abri a porta e nada. O quarto estava vazio, mas o armário estava aberto. E dentro tinha algo que me fez esquecer como respirar. Havia uma pessoa parada na escuridão. Eu não consegui ver o seu rosto, só a silhueta, e era alta e muito magra. Estava com a cabeça inclinada para um lado. Pensei que ia gritar, mas fiquei imóvel. E então ela falou: David. Não era a voz da minha irmã. Era algo tentando soar como ela. A figura deu um passo para frente, e outro, e mais outro. Corri escada abaixo. Saí de casa e chamei meu pai, chorando. Ele chegou 1 hora depois. Revimos a casa toda e não havia ninguém. Mas quando ele fechou o quarto da minha irmã novamente, ficou olhando para alguma coisa. Sobre a cama havia uma foto de família. A mesma foto estava guardada em uma gaveta antes de sairmos. E a foto estava quebrada. Só faltava uma pessoa. E era eu. Atrás da foto, escrito com uma letra que eu não reconheci, estava: Da próxima vez, fique. E eu não voltei a dormir no meu quarto, porque na noite passada eu ouvi os passos novamente. E dessa vez, o som vinha debaixo da minha cama. Essa daqui também me deixou bastante arrepiada, porque algumas lendas, não só nos Estados Unidos, porque tem muita lenda dos Estados Unidos circulando agora e ficando na moda, né, como o Índigo, ou como os seres dos Montes Apalaches, mas essas coisas existem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, um espírito, quando está mal intencionado, ele pode sim tentar mimetizar a voz dos entes queridos. Isso já é uma coisa que acontece há muito tempo. Eles tentam fazer isso para enganar a pessoa que está ouvindo e assim conseguir chamar a atenção dela, despertar a atenção dela para o mundo espiritual. E assim eles conseguem obsediar e assombrar. Por isso que a gente nunca deve responder ou procurar quando estamos sozinhos e escutamos alguém chamando o nosso nome, mesmo que seja de longe. E aí, qual você achou mais assustadora? Me conta aqui. E não deixa de me seguir para você não deixar de receber nenhum arquivo sobrenatural, nem as creepypastas que são escritas por mim.